E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E pessoal, a gente está vendo um fenômeno bem diferente aí do que vem acontecendo nos últimos meses, juntamente com o Bitcoin perdendo a sua mínima do ano e sendo negociado abaixo dos 16 mil dólares. E eu confesso que a situação está um pouquinho preocupante. Então vem comigo que eu vou explicar exatamente depois da vinheta o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer agora. Pessoal, como você já deve ter visto no título aí desse vídeo, os mineradores eles estão começando a vender seus bitcoins agora nesse momento de pânico. Os mineradores são aquela classe lá de validadores das criptomoedas que eles vivem com base no preço do Bitcoin. Então eles estão gastando energia elétrica e ganhando Bitcoin em troca. Então se o preço do Bitcoin tá caindo, o tanto de energia que eles estão gastando, às vezes não compensa aí para estar minerando o Bitcoin, tá? Mas antes de eu dar uma explicação mais detalhada, eu queria passar com vocês sobre uma novidade que na semana que vem, na quinta-feira, dia 1º de dezembro, eu vou fazer um evento aqui no canal 100% gratuito, onde eu vou estar explicando por que agora, no meio desse caos, no meio de todo esse pânico, é o melhor momento para estar comprando Bitcoin. Lá no Instagram, inclusive, abri minha carteira, eu tô com quase 20 mil dólares de lucro, sendo que o Bitcoin já caiu aí mais de 70% desde o seu topo histórico. Eu estou adotando uma estratégia nos últimos 5 anos e eu vou passar essa estratégia nessa live do dia 1º. Então o primeiro comentário fixado junto com o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, que vai ficar aparecendo ao longo desse vídeo, vai levar você para um grupo de WhatsApp onde a gente vai organizar essa live, ver como é que é, questão de horário para todo mundo e esse tipo de coisa, beleza? Mas sendo assim, vamos dar continuidade nesse vídeo, espero todos vocês lá nesse grupão nosso aí do WhatsApp para organizar essa super live, esse super evento que vai ser o maior que a gente fez no canal até hoje, tá? Então vai ser um evento bem legal. Pessoal, a gente consegue ver nesse gráfico aqui no site CryptoQuant o que está acontecendo com a carteira dos mineradores. Olha só, isso aqui é o inflow, a quantidade de bitcoins entrando nas exchanges vindo de pools de mineração, de todas as pools de mineração. Em branco a gente tem o preço do Bitcoin e em verde a gente tem esse inflow, esse fluxo dentro das exchanges. E observa que desde que a gente começou a queda, a gente está tendo um inflow acima da média. Inclusive a maior entrada de Bitcoin nas exchanges pelo lado dos mineradores, pessoal, desde junho desse ano, né? E se a gente até puxar aqui mais para cá, a gente pode ver que em momentos de pânico aconteceu a mesma coisa, né? A gente só foi ver o inflow desse tamanho lá em meados de junho mesmo. Depois disso, só esse evento que está acontecendo agora. E por que isso é preocupante? Porque se os mineradores eles estão cada vez mais empenhados em manter a taxa de hash lá em cima e abrindo mais fazendas de mineração e tendo mais computadores aí que estão se minerando o Bitcoin, isso começa a ficar inviável, a dificuldade fica muito alta, eles gastam muita energia para minerar o Bitcoin e não conseguem estar pagando suas contas com o preço atual do Bitcoin. Então isso leva eles a tentarem vender os seus Bitcoins mesmo barato. Isso causa um aumento de Bitcoin nas exchanges, uma pressão vendedora muito forte que pode fazer com que o preço caia mais e eventualmente mais mineradores aí, quem sabe, estarem desligando suas máquinas. Há algumas semanas atrás eu passei para vocês lá no Instagram sobre a maior companhia de mineração dos Estados Unidos estarem decretando falência por conta do preço do Bitcoin. Mas é algo que a própria rede se calibra. Falando em questão de fundamento, a rede ela foi preparada para, independente do preço do Bitcoin, sempre terem mineradores, tá? Então se o preço do Bitcoin ficar muito barato, os mineradores eles vão desligar suas máquinas e aí a rede ela vai se recalibrar para diminuir a dificuldade e aí compensar para os mineradores que ficarem terem ali seus tokens gastando menos energia, tá? E da mesma forma que se o preço subir muito, tiver muita gente minerando, a dificuldade aumenta, então eles vão gastar mais energia. E aí a rede ela vai sempre se calibrando para o cálculo matemático de formação do hash do bloco sempre ficar aí dentro do esperado de 10 minutos. Beleza? Passando aqui no nosso order book, vamos ver o que está acontecendo. Está um pouquinho travado o site da Binance. Ontem eu fiz uma live para os alunos da mentoria. Inclusive, se você não está na mentoria, dá uma olhada nesse primeiro link aí na descrição desse vídeo, porque tá bem legal a mentoria, tá bem completa. A gente fez um aulão lá de Fibonacci. Mas pessoal, a gente perdeu os 16 mil dólares, voltamos para cima deles. Eu até comentei que os 15.500, na verdade toda essa região agora até os 15.500, não ia ter tantos tokens e era difícil de segurar. Tanto que a gente vê que tem mais tokens alocados para baixo dessa região do que até o nosso ponto de suporte.
E a gente já tem muitos tokens alocados para venda, uma vez que a gente viu que os vendedores estão muito confiantes e não estão deixando o preço dar uma respirada, o preço dar uma subida. E a gente tem muitos tokens alocados principalmente até os 17 mil dólares, que é a nossa resistência aí de curto prazo, tá? Nossa primeira resistência, imagino que seja a região dos 17k. Como a gente perdeu o fundo, a gente não tem tanto volume nessa região, igual eu mostrei para vocês também ao longo do vídeo de ontem. Pessoal, é bem provável que a gente possa ver uma continuação desse movimento, tá? Então é por isso que eu tô dolarizado, inclusive, né, até voltando aqui no cenário que eu tinha comentado com vocês, a gente havia rompido essa figura, que para mim era um triângulo simétrico, e aí esse triângulo simétrico rompeu aqui para baixo, e agora a gente segue numa tendência de baixa, respeitando a região das médias. Olha como é que já está tendo uma rejeição dessa região. A gente perdeu esse fundo, que era um fundo que até então a gente não tinha deixado muito volume. Eu tô vendo muita gente, mas sério, muita gente falando que deu volume de fundo por causa aqui do gráfico diário, eu acho, né? Aqui no gráfico diário, essa candle aqui, ela teve muito volume. Mas isso não é um volume de fundo, isso é um volume de rompimento, tá? A gente não teve um volume de fundo ainda, não temos muitas pessoas presas nesse fundo, porque se a gente entrar nos gráficos menores, observa que a candle que deu o fundo mesmo, ela não teve um volume expressivo, olha só. Foi justamente esse voluminho aqui, olha só. Ele não tem um volume expressivo. O volume que fez com que a candle diária tivesse aquele tantão de volume foi essa aqui, ó. Foi isso aqui que fez o diário ter muito volume. Foi um volume de rompimento de toda essa consolidação que a gente vinha fazendo aqui ao longo de várias semanas e vários dias, tá? Então, como a gente não deixou um volume muito grande aqui nesse fundo, deixa eu voltar aqui. Como a gente não deixou um volume muito grande nesse fundo, era natural que a gente perdesse ele, porque não tinha tanta gente querendo comprar ele, já que não tinha tanta gente presa. Até agora a gente teve um leve flushzinho, né? Mas também sem volume. Então isso mostra como que as pessoas elas estão desinteressadas, né? Quem está querendo vender não vai, obviamente, não vai vender perto de pontos de suporte, mas também ninguém está querendo comprar para ter aquela super recuperação. Tanto que o preço já voltou aqui de novo para cima dos 16 e já está tendo rejeição novamente. E os touros não estão demonstrando qualquer tipo de confiança. Por quê? Porque tá todo mundo querendo comprar abaixo do suporte. Tá todo mundo querendo comprar aqui nos 15 mil dólares, nos 14.500, nos 14 mil, 13.500, 12 mil dólares. Olha só o tanto de token que tem no 12 mil dólares. Cara, todo mundo quer comprar abaixo do suporte. Por isso que esse preço não está segurando. Mesmo que a gente tenha aqui aquela violinada para pegar stop, a gente vê que não tem força para continuar subindo. E enquanto isso, o nosso sentimento até que deu uma melhoradinha de ontem para hoje, mas segue ainda preocupante, tá? A gente ainda tem 2,46 compradores para cada vendedor. Estamos tendo uma diminuição na quantidade aí de compradores. A gente tá, beleza, a gente tem, mas ainda tá muito alta. A gente ainda tem mais de 2 pessoas apostando na alta para cada pessoa apostando na baixa. Então segue sendo preocupante. Caso a gente veja o preço continuar a cair, a gente pode ver mais stops e mais liquidações aí das sardinhas, que atualmente é quem está apostando nessa alta, mesmo na tendência de baixa, mesmo com o rompimento dessa figura de consolidação. Lembrando que a gente ainda está dentro desse range, tá, galera? 15 mil dólares, 18 mil dólares, a gente ainda pode voltar lá para a região dos 17, 18 e o preço vai seguir consolidado, porque, bom, a gente não está tendo nenhuma demonstração de força compradora para jogar o preço para cima e nem de força vendedora para conseguir romper esse ponto. Considerações finais, volto a falar sobre a questão dessa Fibonacci, onde o preço também não demonstrou força para passar do nível de 382. Mesmo que a gente volte aqui, vai ser um incrível ponto de resistência. Então, quanto mais tempo a gente ficar aqui embaixo, quanto mais a gente respeitar a região das médias, menos confiança os touros vão ter de agir aqui nesse ponto e mais forte os ursos vão estar em manter o preço próximo a uma região de suporte. Consequentemente, maior probabilidade de rompimento. Então, o que eu estou fazendo agora, pessoal? Eu estou dolarizado, eu não estou fazendo bottom fishings aqui. Eu tô bem quietinho mesmo. A maior parte da minha posição de trading ela tá em dólar, porque se a gente romper aqui, ó,
eu vou estar esperando para comprar Bitcoin mais embaixo. Mas como eu comprei um pouquinho de Bitcoin nessa queda, eu acho que eu comprei em 15.800, acho que foi mais ou menos isso aí. Eu não tenho interesse em comprar agora, tá? Porque tá bem perto do meu preço de compra. E se o preço começar a subir e o cenário reverter, como eu fiz uma compra aqui nos 15.800, se eu entrar em um fundo ascendente para ter uma maior probabilidade de que a gente vai ver uma tendência de alta e o Bitcoin dando uma respirada, como eu fiz uma compra próxima aos 15.800 e eu vou fazer outra compra aqui, o meu preço médio ele vai ficar entre esses dois pontos, então ele vai ficar abaixo do fundo e eu vou seguir na minha estratégia de operar sem risco, que é o que a gente faz, a gente sempre está operando sem risco, utilizando as tendências e também a gestão do próprio risco a nosso favor, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de entrar no grupo do WhatsApp para a gente ter o nosso evento 100% gratuito, onde eu vou te falar por que nesse momento de pânico é quando eu tô comprando Bitcoin. Para você que tá aí fora do mercado agora, é o melhor momento para você pensar em entrar e pensar em se expor, porque é nessas horas onde a gente tem as melhores oportunidades, beleza? Além do mais, eu vou apresentar para vocês a estratégia que eu venho usando, onde a minha carteira, mesmo depois de 70% de desvalorização, ela tá com uma valorização absurda. Minha carteira ela segue com quase 20 mil dólares de lucro. Eu vou mostrar o que eu venho fazendo ao longo desses últimos 5 anos para fazer a carteira tá desse jeito, beleza? Então muito obrigado aí por você ter acompanhado esse vídeo, deixa aquele like, me segue nessas redes sociais e tamo junto, galera. Valeu!